não vejo nenhum caminho sem a juventude estar à frente, lutando, estudando. Hoje nós estamos com a doutora Wilamara Leila de Almeida, presidente do Tribunal de Justiça de Tocantins. Vamos lá. Presidenta, num passado recente, a senhora recebeu o prêmio Mulher Nota 10 pelo destaque na carreira jurídica, concedido pelo O Jornal de Palmas, em Tocantins, né? No momento, sinceramente, pelo que vejo, poderia receber o prêmio Mulher Nota 11. O que acha da ideia? Eu acho que eu não mereço. Como não mereci o prêmio de Mulher Nota 10 também. Eu acho que eu ainda preciso fazer muito na minha vida, na minha carreira, para a sociedade, para o Poder Judiciário, para que eu possa alcançar esses títulos de uma forma assim que eu mesma interiormente considere que eu mereça. Bem, mas então vamos ao direito. A senhora pensa, como alguns pensam, que os juízes deveriam ser escolhidos pela população mediante eleição? Eu acredito que o nosso país ainda não está preparado para esse tipo de escolha. Eu considero que o critério do concurso ainda é o melhor, pelo menos nesta fase que nós vivemos no nosso país. Eu acho que precisamos evoluir muito em outros segmentos para chegarmos até aí. Com um percentual de 51% de acordos, o Tocantins se destaca na 7ª posição em relação aos demais estados brasileiros. A conciliação vai muito bem, obrigada, em Tocantins, presidente? Vai muito bem, obrigada, graças a Deus. E pretendemos incentivar cada vez mais a conciliação, porque para nós, lá no nosso estado, e eu acredito que seja uma verdade corrente em todo o país, a conciliação sempre é melhor do que uma demanda. E o processo segue mais rápido e as pessoas ficam satisfeitas mais rápido também. E os processos que são resolvidos por mediação, a senhora acha que alivia muito o processo comum, digamos assim? Com certeza, diminui o número de conflitos, as pessoas resolvem mais rápido e todos o que mais querem da justiça realmente é a celeridade. E no acordo isso acontece e deixa as partes satisfeitas, né, e se resolve mais rápido também. E o Tribunal de Justiça de Tocantins? Conte para nós, como tem caminhado? O tribunal vai muito bem, obrigada também. Nós temos um tribunal composto por 12 desembargadores. 12? 12 desembargadores. É um tribunal, o nosso estado, agora que conseguiu a emancipação, né? Nós temos apenas 21 anos é novo, de vida. Né? Adolescente quase. Adolescente, né? E alguns juízes, 135 juízes, quer dizer, é uma magistratura que está no começo, está no início, e é composta por juízes muito dignos, muito capazes, muito eficientes. Enfim, o nosso judiciário vai bem. Atende a demanda? Atende a demanda, só que a demanda, assim como em outros estados, também está num crescente. Então, nós temos também que crescer com essa demanda. Então, devagar a gente vai galgando todos os passos para oferecer uma prestação jurisdicional eficiente. E a senhora, com relação às suas metas, quais são as principais que a senhora pretende implementar? Nós conseguimos criar a seção de obras agora no Tribunal de Justiça e a nossa intenção maior na nossa gestão é a infraestrutura, a construção de fóruns. Nós temos apenas 3 fóruns construídos no estado e estamos licitando agora 7 fóruns novos. Bom. Vamos construir também pequenos fóruns em cidades que não são sede de comarca, para que o juiz vá até essa cidade, não necessitando que o cidadão se desloque até a sede da comarca. Que é muito bom, né? Isso é importante porque a justiça chegando até o cidadão, que é o nosso público-alvo. Então, investir na capacitação dos servidores, no aumento do número de servidores, para oferecer, mais uma vez, eu repito, a prestação jurisdicional célere que o povo merece. Nossa, então está andando muito bem, obrigada mesmo. Graças a Deus.
Presidenta Wilamara, a senhora também presidiu o Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins. Diga sinceramente, há algo de errado com as novas regras para as futuras eleições? Não, eu creio que nós estamos evoluindo muito na questão das eleições. O sistema eleitoral brasileiro, para mim, é um dos mais avançados do mundo. Eu até hoje não entendo por que não foi copiado pelos maiores países que se dizem muito mais evoluídos, quando nós temos um sistema de urna eletrônica que é um dos mais perfeitos, na minha opinião. Sim. E o resultado é quase que simultâneo, né? Quase simultâneo. E eu tive a oportunidade de presidir a primeira eleição com urna eletrônica do Tocantins. Participei de todos os cursos sobre a urna eletrônica, constatei a eficiência Sim. e a confiabilidade do sistema. Então, eu tenho para mim que nós temos um dos melhores sistemas eleitorais do mundo, sem dúvida alguma. Com relação às doações pela internet, a senhora concorda? Concordo, porque faz parte da evolução também, né? Eu creio que dentro de pouquíssimo tempo ninguém mais vai conseguir fazer muita coisa sem o uso dessa ferramenta que é essencial na nossa vida hoje. Nossa, ninguém vive sem internet Não, hoje, né? de forma nenhuma. A senhora diz que muito em breve vamos vivenciar uma mudança significativa relacionada a crimes eleitorais. Que mudança seria essa? É que quando eu tive a oportunidade de presidir o Tribunal Regional Eleitoral, eu fiz exatamente na época das eleições municipais, quando nós tivemos a oportunidade de julgar todos aqueles processos de ficha suja, sim, como ficou conhecido a situação toda envolvendo candidatos que possuíam algum tipo de processo, de mácula, né? De mácula e tudo mais. E a questão também das cassações que nós temos visto ultimamente, que não ocorriam no Brasil. Então, para mim, é uma evolução isso. E a sociedade organizada lançando os manifestos, fazendo toda essa divulgação, como foi feito pela AMB, pela Associação do Ministério Público. É quase que uma campanha, né? Uma campanha de conscientização do eleitor. Então, isso tudo para mim é motivo de esclarecimento e eu creio que os candidatos, vendo que a Justiça Eleitoral não está para brincadeira, eles vão se organizar melhor e deixar de pensar em si mesmos e passar a pensar na sociedade, no eleitor, como um todo, né? Como um todo. E eu tenho para mim que é por isso que vão diminuir essas questões de crimes eleitorais no Brasil. A senhora até complementa, diz que também acredita que os candidatos serão mais cobrados pela sociedade. A senhora realmente acredita nisso? Acredito. Acredito que eles serão cobrados, sim. É certo que o nosso povo ainda tem dificuldades para vivenciar essa nova situação, mas o esclarecimento ele vem aos poucos mesmo. E nós já tivemos várias indicações de que a coisa está mudando em relação à justiça eleitoral. E eu acredito que o nosso povo vai se conscientizar, sim, e os candidatos também, principalmente. Agora, é verdade que em todas as eleições, o Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins dá um verdadeiro show de competência e eficiência? Conte-nos sobre esse show, presidente. Bom, nas primeiras eleições com a urna eletrônica, eu fui a juíza eleitoral que presidiu. E nós fomos o primeiro estado a entregar o resultado das eleições, em termos proporcionais, no Brasil. Não tivemos recursos e, de lá para cá, o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins só vem se atualizando, só vem se modernizando, formado por funcionários altamente competentes. Hoje tem na presidência um desembargador extremamente responsável, uma pessoa com todas as qualidades para presidir o Tribunal Regional Eleitoral, que é o desembargador José de Moura Filho. Sim. E é composto também por juízes muito capacitados. E eu tenho verdadeiro orgulho da Justiça Eleitoral do meu estado.
Muito bem, então, desembargador, nós vamos interromper um pouquinho, daqui a pouco nós voltaremos, você não saia daí, aguarde que daqui a pouco estaremos de volta com a doutora Wilamara Leila de Almeida, presidente do Tribunal de Justiça de Tocantins. Mas a senhora ia todos os dias, não faltava nunca à escola? Nunca. Tomava o seu ônibus? Eram 8 ônibus por dia 8 ônibus por dia para chegar? para chegar até a escola, porque eu estudava na parte da manhã e estudava à noite também. E quantas horas isso levava? Muito, muito tempo. Eu ficava mais tempo dentro de ônibus do que fora. De volta com a doutora Wilamara Leila de Almeida, presidente do Tribunal de Justiça de Tocantins. Doutora Wilamara, a senhora cursou o primário e o ginásio em colégios estaduais. Se fosse hoje, o faria novamente? Faria novamente. Não que eu pense que tenha havido uma evolução no ensino da minha época para hoje. Talvez até tenha havido. Mas é porque eu sempre achei dentro de mim que não é a escola que faz o aluno, e sim o aluno que faz a escola. Então eu não teria nenhum tipo de problema em cursar o ensino público hoje no meu país. Apenas gostaria de dizer o seguinte, que é o esforço do aluno, De cada um, né? é o esforço de quem está estudando, é o gosto pela leitura, é a consciência, a responsabilidade e o compromisso com o estudo que realmente faz com que você consiga atingir o seu ideal, a sua meta na vida, né? vencer, sob qualquer circunstância. Sim, sim, acredito. Pois é, o estado de Tocantins, até pensando nisso, ele também é jovem, né? É jovem. Já é jovem, porque nós acabamos de comentar, acabou de sair da adolescência, 20 verdade, anos. 20 anos. E será que os jovens, né, com toda a garra e a disposição que lhes são peculiares, e nós sabemos disso, será que eles são essenciais para o sucesso? O que a senhora acha? Com certeza, sem a nossa juventude nós não vamos a lugar nenhum. Eu não vejo nenhum caminho sem a juventude estar à frente, lutando, estudando, fazendo parte de todas as mudanças, de todas as alterações no comportamento social. Eles são importantíssimos. E até planejando os desafios, Planejando os desafios, mas volto a insistir com você num ponto fundamental. O gosto pelo estudo é o que faz a pessoa vencer na vida. Não que o não que o ensino seja público ou particular. Sim. Mas sim o compromisso que o aluno tem, que o jovem tem, com o saber, com o ensino, com a leitura. É isso que faz com que ele vença. Vai em frente, né? É. Agora, só uma curiosidade, o girassol tornou-se a planta símbolo do estado, né? Por quê, hein, desembargadora? Eu vou ficar devendo a história real. Eu vou dizer o que eu penso a respeito do girassol. Primeiro, é uma flor lindíssima, né? Linda. E segundo, o que nós mais temos de proeminente no nosso estado é o sol. Hoje, por exemplo, São Paulo deve estar o quê? Com uns 12 graus, 13 graus, tá frio, mais ou menos. E o estado do Tocantins deve estar em 40 graus. Sempre sol, é maravilhoso, sempre sol. Então, eu acho que não teria uma flor melhor para representar o nosso estado do que o girassol. Desembargadora, nós estávamos até então falando sobre os jovens, não é? Sobre a força, enfim, a luta, a batalha. Mas a senhora tem uma história linda, linda, Obrigada. que eu pude ler, eu até me emocionei quando li. Quando a senhora era estudante de Direito, a senhora enfrentou muitas dificuldades de âmbito pessoal, era separada, mãe de um filho, né? Tinha dificuldades financeiras, enfim, lutou muito para vencer. Conte para nós como é lutar para vencer, desembargadora. Eu passei realmente por muitas dificuldades, mas passaria por todas novamente para chegar até aqui. Porque eu vivi uma época muito difícil,
A família muito humilde, Sim. vim de uma família muito humilde. E, como eu disse, né, estudei sempre em escola pública. Quando eu passei no vestibular para Direito, eu já tinha dentro de mim a vontade de ser magistrada. Sim. Mas a senhora ia todos os dias, não faltava nunca à escola? Nunca. Tomava o seu ônibus? Nunca. Eram 8 ônibus por dia. 8 ônibus por dia para chegar à para escola? chegar até a escola, porque eu estudava na parte da manhã e estudava à noite também. E quantas horas isso levava? Muito tempo. Eu ficava mais tempo dentro de ônibus do que Todos fora. os dias? Todos os dias, de manhã e à noite. E à tarde eu ficava na biblioteca. Porque Da própria escola? Da própria faculdade, né? Porque como eu não tinha recursos para adquirir livros, então eu terminava o primeiro período da manhã, ia para a biblioteca, ficava até o início do período noturno das aulas, e ali na biblioteca era onde eu me sentia mais feliz, porque eu me julgava dona de todos os livros que estavam ali. Mas era dona mesmo, eu né? era, na verdade, eu me sentia assim e era o lugar onde eu realmente me sentia em casa. E lá a senhora passava horas e horas Horas estudando, fazendo pesquisas, e foi isso que me ajudou no concurso depois para a magistratura. E a senhora trabalhava? Porque como é que a senhora se mantinha, né? Porque 8 ônibus por dia? Como eu não tinha tempo por estudar de manhã e à noite, e à tarde ficava muito na biblioteca, Sim. eu auxiliava os colegas nas pesquisas para provas, pesquisas de jurisprudências, pesquisas Nossa, doutrinárias. desembargadora, que luta, hein? Então isso fez com que eu captasse mais saber. Isso fez com que eu estudasse dobrado ou triplicado, e no final das contas foi isso que me valeu para passar no concurso da magistratura. E a senhora, na ocasião, tinha um filho, né? E a senhora conseguia conviver com ele? Porque era complicado, né? Nesse ponto aí eu tenho que ressalvar que sem a ajuda e o apoio da minha mãe e do meu pai, eu jamais teria conseguido chegar onde eu cheguei, né? Eram eles, principalmente minha mãe, quem cuidava do meu filho, né? Às vezes eu nem o via acordado, às vezes quando eu chegava em casa ele já estava dormindo, então eu convivia mais com ele nos finais de semana, e isso me fazia sofrer, porque Claro. eu sentia muita falta e muita saudade dele, mas não raras vezes eu o levava para a faculdade também. Então ele ficou uma criança conhecida de todos os meus colegas, ou seja, ele, meu filho, não era empecilho para que eu pudesse ir para a faculdade e estudar. Claro. Não, pelo contrário, ele significava até mais uma força para mim, porque quando eu olhava eu pensava, eu tenho que lutar por ele também, não só por mim, mas também por ele, como pela minha família também. Essa é a verdadeira luta, não é? É a verdadeira luta. E eu penso que essa luta não é minha. Eu penso que naquela época muitas pessoas passavam por isso, muitas mulheres, mas hoje eu penso que várias mulheres devem estar também nessa mesma condição. Eu não diria só mulheres, eu diria os jovens, né? Vários jovens, homens e mulheres que precisam trabalhar, precisam estudar, precisam se formar, não têm muita condição financeira, têm um ideal e quer vencer na vida. A essas pessoas eu digo, não esmoreçam, não parem diante das dificuldades. Não arrefeçam. De forma nenhuma, não arrefeçam o ânimo, tracem essa linha, sigam essa linha que vocês vão conseguir. A senhora foi vítima de preconceito naquela época? Muito preconceito, porque nós mulheres temos um encargo a mais na vida, que é, além de mostrar que nós temos a nossa inteligência, nós temos que provar, né, que a temos, mesmo. Não é verdade? Isso aí... Mulher de César, né? Falando assim, claramente, colocando a questão assim... As cartas à mesa. As cartas na mesa, você sabe que eu estou certa. Nós temos a nossa inteligência e temos que provar que a temos, né? E não foi diferente comigo na época.
Quando eu formei, eu comecei a advogar em todas as causas que aparecia. Eu não fazia distinção entre uma causa criminal ou uma causa civil, uma causa que me daria dinheiro ou que não me daria dinheiro, eu não. Eu queria praticar a advocacia. Sim. Cheguei a ser questionada várias vezes por colegas, como que você vai trabalhar nas cadeias? Você vai advogar para bandido? O advogado, ele faz a promessa de ser advogado, ele faz o seu juramento, ele não pode escolher a causa que ele vai pegar. Sim. E onde tem o desrespeito a um direito humano, eu acho que é onde o advogado deve estar realmente. Precisa entrar, né? O advogado precisa entrar. Então, eu não fazia distinção das causas. E isso me deu uma gama de conhecimento completa. Me ajudou muito no concurso depois, sabe? Então, eu faria tudo novamente. E a senhora, assim, é jovem, né? Sou jovem. E onde a senhora ia buscar tanta força, hein? É Deus, em primeiro lugar, que sempre esteve no controle da minha vida, a força da minha mãe, do meu pai, da minha família. E o objetivo? A o senhora já queria ser juíza? objetivo que eu quis ser juíza, isso é até uma história interessante. Aos 7 anos de idade, 7 anos? 7 anos Nem de sabia idade, o que era uma magistrada. eu participei de um júri. Eu consegui me infiltrar entre os adultos em um júri numa cidade do interior onde eu morava. Olha, E assisti escondida ao júri todinho. amor. Aí, naquele momento, eu falei, não, eu quero ser juíza. E comecei a chamar meus coleguinhas, né, de escola para a gente brincar de júri. Então, nessa brincadeira, eu sempre era a juíza. Então, eu tinha que escolher o réu, Sim. o advogado, o promotor. E, bom, isso durou só até eles se cansarem de mim, é claro, né? Porque eu sempre era quem dava a sentença. Super dinâmica, né? Sempre era eu que liderava e eles se enjoaram disso aí. Falaram, não queremos brincar disso mais. Mas eu não. Eu, dentro de mim, eu continuei com aquela essa sensação, convicção com mesmo, aquela né? convicção. Então, eu acredito que foi realmente a força do ideal que me fez chegar onde eu cheguei. Agora, sabe o que me emocionou também? Foi no auge da idade, quer dizer, quando a mulher gosta de usar, sei lá, tudo que está na moda, enfim. Eu li ali a seu respeito, né? Que a senhora estabeleceu um uniforme para ir à faculdade. É que as dificuldades financeiras eram muitas. Então, eu, assim como as jovens da minha idade, eu também gostava de roupas de marca, de grife, mas não podia usá-las. Então, eu tive que fazer uma opção, ou estudar, ou partir para um lado que eu não daria conta de manter se eu quisesse realmente vencer. Sim. Então, eu